E lembrando que esse vídeo é dividido em capítulos. Se você não gosta que eu fique enrolando aqui contando uma coisa, contando outra coisa, é só pular o capítulo e ir direto pro relato sempre, tá? Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Quando eu era criança, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 9 ou 10 anos, talvez 8. Eu lembro que os meus pais, né, a minha mãe principalmente, a minha mãe sempre ajudava em várias coisas, assim, sabe? Ela era convidada e ela ia. Era convidada para ajudar numa quermesse, ela ia. Dia das crianças ela fazia bolo. Minha mãe era bem engajada, assim. Minha mãe era da hora. E aí, ela foi convidada para ajudar. Eu não lembro quantas vezes ela chegou a ajudar nessa festa junina em específico, tá? Mas ela foi convidada lá para ajudar nessa quermesse aí e tal, de uma paróquia, de um bairro lá onde moravam alguns amigos, eu acho que alguns familiares do lado lá da minha mãe, primos, tios, algo do tipo. E era uma festa junina que acontecia numa zona rural, assim, num distrito lá da minha cidade, lá em Itapeva. E ela acontecia nessa paróquia, na paróquia desse bairro, que era um bairro ali de chácaras e sítios, né, onde as pessoas moravam. E eu lembro da história que a minha mãe me contou, que era o seguinte: como todo o entorno ali, por mais que fosse uma vilinha, sabe, tivessem várias casas, tivessem várias pessoas que moravam ali no entorno da igreja, da igrejinha, da paróquia, ainda era menos povoado que você tem em comparação com as igrejas, com as paróquias, com as catedrais que tem no meio da cidade, né? Então, tipo assim, não se compara uma igreja de bairro ou uma igreja no centro da cidade que, tipo, tem praticamente casa no entorno todo ali, tem comércio, tem tudo. Lá tinha casas, tinha comércio, mas era mais espaçado. E os fundos dessa paróquia, que por razões óbvias eu não vou ficar falando o nome do bairro, o nome da paróquia e tudo mais aqui para não incomodarem as pessoas que frequentam e moram lá, o fundo da paróquia, ele era tipo assim, já praticamente por um pasto. Aí tinha lá um mercadinho, um comérciozinho lá, que de vez em quando até tinha uns eventos lá e tudo mais. Alguns quilômetros, metros pra frente tinham casas, chácaras, mas assim, já era mato, né? Já era pasto, pasto, pasto. E aí eu lembro que a minha mãe falou o seguinte, pra mim e pro meu irmão: Rogério e Lucas, chegando lá, a mãe vai ajudar as pessoas. O pai também vai estar ajudando as pessoas. Vai estar lá, por lá, a gente vai também aproveitar a festa, né? Ninguém é de ferro, a gente vai curtir a festa e tal, tal, tal. Vocês vão brincar com as outras crianças, vão brincar com seus primos, vão brincar com os conhecidos lá, com os amiguinhos. Mas não vão pro pasto. Não vão pro meio do mato. Não fiquem perto, é perigoso. Tem gente com más intenções, podem sequestrar vocês, levar vocês embora. Infelizmente é uma realidade e acontece muito, vocês não sabem o quanto. E tem coisas sinistras que podem acontecer. Em festas juninas, às vezes coisas esquisitas são atraídas para ela, principalmente essas festas que são como as festas originais eram, no meio do campo, no meio da zona rural da cidade, né? E nessa festa que a gente está indo, muitas pessoas já viram coisas nesse pasto. Então, pode ser que vocês estão lá brincando e alguém vai chamar vocês. E esse alguém ou essa coisa que chamar vocês não é legal, não é legal. Se chamar vocês, não vá. Não vá, não vá, não vá, não quero vocês brincando perto do pasto. E aí ela começou também, né, a contar outras histórias. Quando eu era criança e a gente morava no outro bairro, mas a gente ia nesse bairro, uma vez uma amiguinha minha viu um bicho, que era meio gente, meio bicho, andando pelo pasto observando a festa junina. Então era uma coisa meio assim, o famoso homem porco, né? Talvez um tutumarabá, talvez, sei lá, algum outro tipo de entidade que vira bicho, algo do tipo, né? E a minha mãe tinha um receio particular ali com o caipora, porque eu já contei aqui no canal e posso contar novamente, contei nos podcasts que eu participei, porque a minha mãe, ela chegou a ver o caipora bateu na porta da casa dela uma vez lá por causa que numas brincadeiras erradas que ela e as irmãs e as primas delas fizeram e tudo mais, mas a minha mãe tinha essa questão de tomar cuidado com o caipora. E ela falou que lá também, certa vez, quando muito tempo atrás, daquela época, uma criança também tinha visto uma pessoa, só que com características um pouco diferentes. Ela falou assim, né? Que tinha algumas características ali indígenas, né? Que tipo, tinha uma roupa, tinha pintura no corpo, mas era uma pessoa meio monstro, meio feia, meio estranha, meio torta.
e, tipo assim, desproporcional, pernas e braços mais longos que o corpo, um rosto com feições estranhas, assim, uma pele mais marrom, algo do tipo, e características assim de pelos, cabelos e manchas no corpo avermelhadas, né, vermelho. Então, né, são características que lembram muito caipora, lembram muito curupira em algumas histórias assim, né? Então eu lembro muito que a minha mãe falava, ó, certa vez quando eu era criança, vira um homem bicho, um homem porco andando por lá. E pega a criança, toma cuidado. E também, certa vez, também viram, é, provavelmente atraído pela fogueira ou atraída pelo canto, pelas coisas, essa ser aí que pra mim era o caipora. Enfim, esse é o primeiro relato que eu tenho pra contar pra vocês aqui hoje, que é um relato que a minha mãe assim, sempre falava pra nós, sempre falava, toma cuidado nessas festas, essas festas no meio do campo, às vezes elas atraem coisas boas e também atraem coisas ruins. E esse é, assim, o nosso pontapé inicial para relatos, histórias e muitas coisas envolvendo aí as nossas queridas festas juninas. E lembrando que esse vídeo é dividido em capítulos. Se você não gosta que eu fique enrolando aqui contando uma coisa, contando outra coisa, é só pular o capítulo e ir direto pro relato sempre, tá? Eu ia fazer uma abertura aqui pra vocês falando assim, pô, tá acabando maio, vocês sabem o que tá chegando, né? Meu aniversário, aniversário do canal. Mas brincadeira, antes do meu aniversário, aniversário do canal, que inclusive vai ter coisa muito especial para os inscritos aqui do Sem Tempo, vai ter uma coisa muito, 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 muito especial mesmo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, porque é literalmente aquilo que é o meu propósito de vida, assim, sabe? Tipo, contar uma história de uma forma diferente. Vocês vão ver o vídeo especial aí que vai ser em julho. O meu aniversário do canal é em julho. 6 de julho, aí eu tenho que ver se vai casar com uma data boa para lançar o vídeo, mas nessa semana vai ser uma semaninha especial. Se inscreva para não perder, ativa o sininho para ter as notificações quando os vídeos novos chegarem e vai ser muito foda, muito foda. Mas voltando à introdução que eu ia fazer, tá acabando maio e vocês sabem o que tá vindo, meu aniversário e tal, é claro que não. Antes do meu aniversário vem as nossas queridas festas juninas. E também depois elas viram festas julinas, né? E assim, eu poderia já estar explicando para vocês, o que é uma festa junina, o que os historiadores, pesquisadores e tudo mais falam sobre as festas juninas e tudo mais. Vou fazer uma rápida introdução sobre isso, mas eu não vou me prolongar muito nesse vídeo, porque nos próximos vídeos eu vou trazer pessoas que têm uma bagagem, sabe, que estudam, que têm, sabe, muito mais propriedade para falar sobre a história de fato, sobre as festas juninas, como elas surgiram e como elas se tornaram o que elas são aqui no Brasil. Suas características diferentes, entendeu? Eu vou ter um vídeo especial aqui que eu vou contar sobre relatos de festas juninas que são mais as festas juninas aqui do Sudeste e Sul. E também vou ter um vídeo para contar das do Nordeste, que tem umas histórias incríveis, incríveis, incríveis. Eu tô tentando combinar com uma pessoa que é de lá, que vai contar essas histórias aqui junto comigo, né? E vai ficar mais incrível o vídeo ainda. E algumas do Norte, do Centro-Oeste ali, que também são bem legais. Então, hoje basicamente é o seguinte, hoje eu vou contar mais uns 2 ou 3 relatinhos para vocês aqui sobre festas juninas, coisas estranhas que aconteceram durante e antes de festas juninas. Em breve vou trazer um vídeo aqui especial com um amigo conversando, contando assim toda a origem, já vou explicar para vocês sobre a questão que elas derivam aí de festas pagãs que aconteciam na Europa, sobre solstício de verão, todo esse tipo de coisa. Mas é claro que essa pessoa que vai estar aqui comigo, a gente vai focar muito no que é o Brasil, tá? Eu acho que o nosso folclore é muito foda, nosso folclore é muito legal, as nossas histórias são muito boas, e quanto mais eu puder falar só de Brasil, eu vou falar só de Brasil, tá? É eu, Rogério, minha opinião. Então vai ser isso. E em breve, casando até com outras coisas, vai ter outros vídeos legais, onde inclusive eu vou em lugares contar relatos, histórias de festa junina na festa junina. E vai casar com outro vídeo que eu tô fazendo aqui, que vocês conhecem, que vocês estão acompanhando no caso, que é sobre o lobisomem, né? Eu não terminei a minha saga de vídeos sobre o lobisomem, e é muito importante que esse vídeo, talvez esse último ou penúltimo vídeo sobre a mitologia do lobisomem acontecer em junho, porque em junho vai meio que casar tudo. Tem muito a ver um festival sobre o lobisomem que acontece, umas histórias especiais sobre festa junina, que também tem
É que eu não quero entregar muito, mas também tem uns detalhezinhos que o lobisomem é bem importante ali. E é isso. Pra não perder tudo isso, se inscreva e bora pros relatos. Eu sei que eu falei pra caramba, mas é importante dar todo esse contexto carinhoso pra vocês aqui, tá? E lembrando que esse vídeo é dividido em capítulos. Se você não gosta que eu fique enrolando aqui contando uma coisa, contando outra coisa, é só pular o capítulo e ir direto pro relato sempre, tá? Sempre. Todos os vídeos aqui do Sem Tempo são organizadinhos, arrumadinhos e quanto mais tempo passar, melhor o Sem Tempo vai ficar. Bom, eu vou contar pra vocês uma história que, assim, ela é bem legal, bem interessante, porque ela é meio que dividido em capítulozinhos. Há um bom tempo atrás, morava em outra cidade e tal, e nessa cidade aí ela tinha muitos descendentes de europeus, assim. Eu tinha uns amigos, que inclusive a família de um deles tinha uma vinícola, e aí eles ajudavam ali a paróquia a organizar a festa junina do bairro onde ficava essa vinícola ali, sabe? E para ficar um pouco melhor para vocês, para também então ficar entregando o lugar, é ali na região de Jundiaí. Não em Jundiaí, na região de Jundiaí. E aí eu fiquei muito amigo, né, da família dele também e tal. A gente trabalhava junto e tudo mais e tudo menos e tal. E eu lembro que eu fui numa das festas juninas e aí tava o pessoal dando muita risada ali, porque tinha acontecido algumas situações estranhas. Algumas das pessoas que estavam ajudando nessa festa junina começaram a ver coisas nessa festa junina. Relataram que, tipo assim, estavam vendo uns vultos, estavam vendo umas sombras, estavam vendo coisas esquisitas. E antes das histórias meio que se casarem, sabe, formarem uma linha do tempo, as pessoas já estavam pipocando essas histórias. Então, quando eu cheguei lá, a mãe desse meu amigo, colega de trabalho, falou: toma cuidado aí, hein? Ontem diz que viram um vulto aí, não sei aonde, diz que viram um homem aí de capa preta andando atrás ali do galpão. Só que tudo num tom muito de brincadeira, né? Só que eu gosto dessas histórias, aí eu já fui pra cima pra entender, né? Aí o meu amigo, meu conhecido, falou: mas como assim? Tem assombração aqui agora? Rapaz, nunca teve, agora estão falando que estão vendo assombração. E o pessoal tá com medo. Então, vocês vão ajudar? Ajuda aqui, ajuda ali, ajuda aqui, ajuda ali. Porque o pessoal não queria ir num certo lugar lá pra pegar uns produtos de limpeza, para pegar umas embalagens, e o pessoal também não queria ir nesse outro galpão para buscar cadeira, buscar mesa, essas coisas assim. Aí ficou eu e meu amigo, sabe? E a gente lá resolvendo essas coisas. E eram 2 finais de semana, e aí a gente não pôde ir na sexta, porque na sexta a gente estava trabalhando, e esse já era o sábado. Aí nesse sábado eu lembro que, tipo assim, eu escutei umas 2 ou 3 histórias de pessoas ali na festa junina falando: pô, cara, pensei que era brincadeira, mas não sei, não tô me sentindo muito bem hoje, né? Aí o outro também falando, tipo, pô, fui buscar o negócio lá pra pôr na grelha ali, pra fazer o churrasquinho, pra fazer o negócio ali, e, pô, escutei uns barulhos estranhos lá atrás. E tava esse burburinho entre pessoas diferentes ali e tudo mais. Aí isso, beleza, isso no sábado. Aí no outro dia, no domingo, eu cheguei mais cedo, né? Que eu ia curtir a festa ali esse dia, ajudar menos, né? E também ia, assim, ficar com os amigos lá, trocar uma ideia e tal. Então a gente tinha combinado de chegar um pouco mais cedo pra tomar uma cerveja, conversar e tal. E o irmão desse meu amigo chegou e falou: rapaz, assim, não acredito nessas coisas. E ontem tava todo mundo falando que viu vulto, que viu não sei o quê. Aí na sexta-feira o Joãozinho viu lá o homem de capa preta passando por trás do armazém lá e tudo mais. Vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Aí a gente lá com a cervejinha já, né, conversando, só escutando ele falar, né. Aí ele falou: pô, acabou a festa, todo mundo começou a ir embora, a gente começou a limpar, organizar. Fui colocar os sacos de lixo lá dentro do quartinho lá, né? Porque não dá pra deixar aqui pra fora, senão os bichos vêm mexer, cachorro vem, rasga o saco, faz aquela bagunça toda. E aí beleza, aí eu levei o primeiro, sacola do latão que fica lá no fundo, aí depois levei o daqui fica aqui, aí fui pegar a sujeira lá da cozinha, e sossegado, aí também tinha um pessoal, a fulana tava limpando ali, o ciclano tava reunindo o povo pra levar embora e tal. Aí no último saco de lixo que eu fui levar, eu tô andando por ali, quando eu tô chegando perto do galpão, eu olho pra lateral, tem um senhor parado me encarando. Aí a gente falou assim: um senhor, né? Aí tipo a galera já falou: alguém ficou pra trás ali? Alguém tava curtindo uma festa junina ali, ficou parado e tal? Daí ele falou: não, cara, era um senhor muito estranho, era um senhor muito esquisito mesmo, sabe? Era um senhor assim que dava uma sensação estranha, sabe? Não era uma pessoa com uma fisionomia mal encarada, uma coisa assim meio esquisita.
Mas era um senhor que dava uma sensação estranha, calafrio. Aí eu perguntei, né, opa, posso te ajudar e tal, o que o senhor tá esperando e tal. Ele meio que só deu uma acenadinha com a cabeça, um sorriso e virou e foi pra trás. Aí eu falei, não é possível, né? Vou ter que ir atrás desse homem, vai ficar aqui, né, perambulando aqui no galpão, nas coisas. Aí eu fui lá, guardei a sacola. Aí eu chamei o rapaz ali, né, que é um dos caras da paróquia ali pra ir me acompanhando e tal. E a gente foi atrás do galpão e não tinha ninguém lá, cara. Não tinha ninguém lá. A gente acendeu depois o refletor ali de trás. A gente olhou tudo. O velho sumiu. O velho sumiu. Sumiu mesmo. Aí, né, ficou aquela sensação assim, todo mundo falando, caramba, então tá mal assombrado o rolê mesmo aqui. Tem alguém visitando aqui, né? É, rapaz, então, e aí eu fiquei complicado, aí eu fiz a pior coisa que tem, fui pesquisar hoje lá no Google lá, e falaram que as festas juninas são festas pagãs, que não sei o que elas eram festas para que as pessoas, os europeus faziam na época do solstício, e agora eu já fiquei com medo, aí a galera começou a falar assim, não, pô, para com isso, e essas coisas passaram, hoje é novos tempos, hoje as festas aí são para os santos, é São Pedro, Santo Antônio, São João, tem nada a ver com coisa pagã e tal, a gente deu uma acalmada nele. E aí essa parte da história morreu ali, esse domingo a gente passou, ninguém falou mais nada, tava essa brincadeira no ar, cuidado aí com a assombração e tal. Aí teve o outro final de semana, né? Aí nesse outro final de semana eu não estava aqui pela região, né? Eu estava viajando, eu estava para algum canto aí do Brasil, não pude ir nesse outro final de semana na festa junina. Se eu pudesse eu ia, eu não perco festa junina, me convidem para festas juninas. E aí, beleza e tal, encontrei com meu amigo depois de umas 2 semanas no trabalho. Aí ele pegou e falou, rapaz, você não acredita. Aí eu falei, ih, lá vem, o que foi? Ah, mesma coisa, cara. A gente tava lá, guardando as coisas lá no último dia da festa junina, ainda era cedo, porque no último domingo acabou tipo 8 horas da noite a festa, teve lá a missa, teve lá a quadrilha, lá as danças e tal, e tipo, meio que já cortou a música pra galera ir embora mais cedo, porque era o último dia. E a mesma coisa do meu irmão, a gente organizando as coisas, guardando as coisas, arrumando as coisas, e aí eu, de novo, meu irmão, mais umas 2 ou 3 pessoas, a gente olha e tem um homem andando no pasto, Rogério. Um homem andando no pasto. Eu falei, vixe, caramba, cara, mas tipo, todo mundo viu? Todo mundo viu. Um homem, um senhor, tava com uma roupa mais batida assim, mas era uma roupa um pouco mais escura e tal, com um chapéu na mão. E aí eu e o fulano, a gente foi até mais perto para tentar entender e o homem continuou andando no pasto. E aí a gente meio que foi lá, falou com um rapaz lá que é guarda municipal lá, né, que é, vamos dizer assim, alguém que trabalha com segurança e tal, que tá ali pra eventualmente se precisar ajudar, né. E a gente falou pra ele, ó, tem um homem andando no pasto, e esses dias já viram um outro homem aqui rondando aqui de um jeito meio esquisito. Aí esse guarda aí, ele pegou e falou, não, vou ver, né. Aí tava uma pessoa que tem um treinamento, tem um conhecimento, chamou um outro rapaz e foram pro pasto. Aí andaram atrás desse homem. E aí o que ele falou é que eles seguiram esse homem até chegar mais próximo, seguiram de longe, até chegar mais próximo da entrada ali da mata, ali da entrada de um galpão. E o homem parou durante um tempo, olhou para trás, olhou um pouco para eles e sumiu na frente deles. Tipo assim, eles não conseguiram entender se o homem foi pro meio do mato ou se o homem simplesmente evaporou. Mas simplesmente eles garantiam que eles tinham seguido, andado um pouco atrás para ver para onde aquele homem estava indo. E, assim, alguns metros, quilômetros na frente, o homem sumiu diante dos olhos deles. Sumiu. E ficou essa história aí dessa assombração que apareceu nessa festa junina aí, na região lá de Jundiaí. Agora eu tenho um outro relato para vocês que me mandaram faz alguns dias. É que eu não sei bem se tudo deu certo, esse vídeo tá indo pro ar no momento certo que é pra ir, né? Mas enfim, se tiver indo aí na última semana de maio, tiver tudo certo, faz alguns dias que me mandaram esse relato. A pessoa que me mandou esse relato, ela preferiu, né, não se identificar, ela não mandou nos moldes padrão lá e tudo mais, igual eu peço pra vocês. Inclusive, se vocês quiserem enviar relatos, quiserem que eu conte os seus relatos aqui no canal, tá aparecendo um e-mail aqui pra vocês. Se vocês quiserem que eu conte e fale o nome de vocês, tudo bonitinho, tudo certinho, como eu já fiz em outros vídeos, vocês têm que seguir o protocolo lá, me autorizar, tudo bonitinho, qualquer dúvida vai na descrição. Mas o e-mail tá aparecendo aqui embaixo. Essa pessoa me mandou um trecho pelos comentários, e aí eu pedi pra ela,
bonitinho lá nos relatos que eu leio, mas ela falou, pô, não quero me identificar, não quero falar o nome da minha mãe, hoje em dia ela nem tá mais aqui e tudo mais, então bola pra frente, mas se você quiser contar lá, pode contar. Então vou contar assim, diferente, como eu faço nos relatos dos inscritos, que eu conto bonitinho, falo o nome da pessoa e tal, vou só contar. Vou chamar ele de Zé, né? O Zé me mandou o relato dele, falando que a mãe dele, durante um bom tempo, ela trabalhou numa empresa como auxiliar de limpeza ali, sabe mesmo, sabe? Tipo, ela cuidava ali de toda a parte de limpeza ali da empresa, era ela mais uma moça, né? E elas meio que resolviam tudo ali e tal, sempre foi muito tranquilo. Era um galpão que ficava num distrito industrial aí de uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo. E aí, tudo bem, tudo tranquilo, e sempre foi muito sossegado trabalhar lá, a mãe dele sempre gostou muito de trabalhar lá, só saiu de lá quando apareceu uma coisa muito melhor. E aí a mãe dele falou pra ele que certa vez aí, numa das festinhas que a empresa organizava ali pros funcionários e para suas famílias, ela ficou responsável meio que pela organização dessa festa junina, que era ali para as famílias, que era ali para as pessoas ali que tinham a ver com quem trabalhava ali nessa empresa. E aí, tudo bem e tal, ela gostava, né, de fazer isso, eram rotinas diferentes, agradava ali ela. E num desses dias aí, ela chegou mais cedo para organizar as coisas e não atrapalhar na rotina normal dela. E ela foi até um lugar que era tipo uma oficina / almoxarifado da empresa, que ficava num galpão, no fundo desse galpão, tipo numa parte inferior, anexa a esse galpão, para pegar as coisas ali, aquelas bugigangas que só usavam em época para festas, né, mesa, esses utensílios assim. E ela lá pegando essas coisas, animada, né, quem que não gosta de uma festa junina, organizando aqui, organizando ali, ela olhou pro canto da sala e viu a sombra de um homem também, como se fosse um homem assim parado, só que só dava para ver a silhueta dele, e era um homem de sobretudo, de capa assim, todo preto, com um chapéu, escondendo o rosto, sabe, parado assim. Aí ela falou que deu uma puta de uma sensação ruim, sabe, deu um mal-estar terrível nela, ela ficou um tempo ali olhando, a sombra não se mexeu, ela já saiu desse quartinho, né, pegou o que dava para pegar ali e foi embora. Aí chamou outra moça que ajudava ela, falou: menina, você não sabe, fui pegar uns negócios lá, vi um vulto, uma assombração lá dentro do almoxarifado lá. Aí a menina também medrosa já falou: eu não vou lá não, vamos chamar alguém. Aí foram chamar um dos senhores ali, um dos operários que trabalhavam nessa fábrica aí, para ir lá com elas, lá pegar as coisas e ver o que tava lá. Aí chegaram lá, olharam, pegaram tudo, aí ninguém mais viu nada. Mas a mãe dele, né, do Zé, que me contou essa história aqui, ficou gelada. Falou: puta, tinha alguma coisa lá. E aí beleza, aí vai, tipo, passa o dia, aí monta toda lá a organização para fazer a festinha junina à noite, aí vai para casa descansar, depois volta todo mundo e a festa junina acontece. E aí durante a festa junina, eles faziam as brincadeiras ali, tinha ali um karaokê, tinha ali as brincadeiras típicas ali, né, de festa junina, dançava quadrilha, as crianças brincavam, tinha ali uns presentes que os donos da empresa davam para as crianças, as famílias e tal, e tinha um momento ali de tipo assim, aquela brincadeira ali de tipo, não pular a fogueira, mas eu acho que era dançar em volta da fogueira, alguma coisinha assim, né? Porque muda de lugar para lugar, né? E eu não entendi bem o que ele quis dizer. Mas tinha uma brincadeira com a fogueira. E aí ela e mais umas 2 ou 3 mães que estavam ali tomando conta das crianças, enquanto também tomavam conta das coisas, elas falaram: pô, tem que ver se essa fogueira não tá muito alta, né? E a fogueira ficava um pouco mais afastada ali, ficava bem mais para trás da fábrica, por razões óbvias, né? Para não acontecer nenhum incidente. Ah, vamos lá ver, né? Se estiver muito forte a fogueira, a gente dá uma baixadinha nela para as crianças poderem brincar. E quando ela e essas outras mães estavam indo até a fogueira, elas viram atrás da fogueira de novo o homem lá, sei lá o que lá, o vulto de alguém, de todo de roupa preta e chapéu na cabeça, parado admirando a fogueira, meio assim, meio um pouco de lado, um pouco de costas, parado alguns metrozinhos assim, sabe, bem uma distância bem curtinha ali da fogueira. E não foi só a mãe dele que viu, foi ela e as outras 2 ou 3 mulheres que estavam com elas.
Aí misericórdia de cá, misericórdia de lá, o que que é isso? Meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Uma delas já ficou mais desesperada, já falou que não era coisa boa, já viraram e foram chamar as outras pessoas. Aí no que foram chamar as outras pessoas, chamaram um gerente ali da fábrica, ele acendeu o refletor. Quando a luz do refletor bateu, mais perto ainda dessa fogueira, tinha tipo a entrada de um banheirinho, que era o banheirinho aí que tipo a galera que tava ali no estacionamento, o pessoal que vinha de fora para parar o caminhão para pegar peças, essas coisas assim nesse lugar, usava esse banheiro para não ficar entrando dentro do escritório e nem indo lá no refeitório, no lugar dos funcionários. Era um banheiro meio que estratégico no pátio da fábrica, sabe? Aí tinha alguém saindo desse banheiro, que aí o rapaz que me contou essa história não lembra bem quem que era alguém ali, algum familiar ou alguém que também trabalhava nessa fábrica. E ele falou que ele saiu do banheiro e também viu o vulto, né? E as pessoas até olharam pra ele, viram ele parado, olhando pra fogueira assim. Só que nesse mesmo instante, nesse mesmo momento, o refletor bateu e quando a luz bateu, o vulto sumiu, segundo esse cara, sabe? Tipo, seja lá o que for que tava parado atrás da fogueira olhando, pô, sumiu. Sumiu, ninguém viu mais nada e ficou. E aí ficou essa história durante muito tempo. E aí em outros momentos lá fizeram outras festinhas e outras pessoas também viram um homem ali meio de capa preta ali que aparecia sempre que eles iam fazer algum eventozinho, principalmente festa junina. Então eles sempre falavam ali que festa junina com assombração ali na fábrica que a mãe dele trabalhava. Uma outra coisa, se você quer contribuir para esse canal crescer ainda mais, ficar ainda melhor, quem sabe logo logo eu tenho um editor que vai me ajudar a produzir vídeos melhores e mais vídeos, seja um membro. Se você não puder ser um membro, que é uma quantiazinha bem pequenininha ali, é R$ 4,99, me ajuda compartilhando esse vídeo, comentando esse vídeo, engajando, hypando esse vídeo para que o Sem Tempo chegue em mais pessoas que gostam dessas histórias, desses causos, desses relatos e tudo mais. E agora o último relato que eu tenho para contar para vocês, ele vai casar com o primeiro relato que eu contei, que era o meu relato, o relato da minha mãe. E ele vai casar muito aqui com a essência do Sem Tempo, que é falar de folclore, que é falar de causas do interior para vocês. Essa história eu escutei muito tempo atrás, quando eu estava entrando nessa empresa que eu trabalhei e fiquei alguns anos lá, que eu viajava o país inteiro, ia para cima, ia para baixo e tal. Aí eu tava trabalhando, não era uma operação lá em Santarém, né, no Pará, e assim, não era bem a época ainda das festas juninas, mas já tava tendo alguns esquentas e o pessoal já sabe como que é, né? O comércio já quer se aproveitar logo da data, né? E aí eu não lembro bem o que estava acontecendo, mas assim, geralmente a gente viajava e entre os dias de trabalho tinha alguns dias aí, o que a gente chamava de day off, né? O dia ali para você descansar. Então chegava num dia, agilizava tudo que dava para agilizar e descansava, e daí no outro dia você começava a trabalhar ali na operação, trabalhar ali no que precisava ser feito, né? Mas aí por algum motivo, eu acho que talvez fosse mais de uma operação que eu ia fazer lá em Santarém, ou era alguma coisa um pouco mais complexa, mas eu lembro que eu cheguei, e aí eu trabalhei 2 dias seguidos, e aí eu tive um dia de descanso, e aí depois eu trabalhei mais 2, ou mais um, ou outro dia assim. Aí eu descansei de novo e aí eu trabalhei, nesse dia eu trabalhei e já vim embora, né? Então eu fiquei alguns dias ali em Santarém. E aí nessa de estar por ali, já faz amizade, aí tipo, aí você já fica amigo do pessoal ali do aeroporto, e aí ali o pessoal começa já a te convidar, né? Vamos almoçar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pra lá, vamos pra cá. E aí me convidaram pra essa quermesse, né? Que já era mais distante ali de Santarém, né? Era 1h30, ou quase 2 horas já de estrada lá pra frente. Indo, se eu não me engano, se eu errar o nome da cidade aqui, vocês me desculpem de coração, mas eu acho que era Ruranópolis, alguma coisa assim, desculpa, já faz alguns anos, tá? Mas alguns kmzinhos pra frente ali de Santarém, e lá o que eu lembro que já era bem próximo ali da Floresta dos Tapajós, alguma coisa assim e tal, e eu tava com esses 2 ou um dia tranquilo, mais sossegado, tinha feito amizade com o pessoal muito do bem. Tinha carro, tinha carona, tinha tudo sossegado ali pra ir, pra voltar tranquilo. E eu fui nessa quermesse que me convidaram aí e tal. E aí lá nessa quermesse lá eu conheci o pessoal, já fiz amizade e tal.
e eu já estava mais nessa fase assim de escutar o relato, de pesquisador mesmo, assim, de conversar com as pessoas sobre histórias que tinham ali pela região. Inclusive eu tenho muitas histórias boas ali dos rios, né, de tudo que tem ali próximo da região de Santarém, que eu espero um dia em breve contar aqui no canal para vocês. Mas o que me chamou muita atenção, que é o que eu falei para vocês que casa com a minha primeira história aqui no canal, é que, tipo assim, nesse dia específico que eu tava lá, as crianças estavam muito com medo, assim, dessa quermesse lá, porque alguns dias atrás elas estavam brincando num outro evento que teve nesse mesmo lugar aí, e aí já era um lugar assim também, bem naquele estilo que eu contei aqui do primeiro relato, assim, que tinha as casinhas, tinha um comércio, mas ficava tudo uma coisa meio longe uma da outra, e já tinha assim uma área de mata mais próxima e tudo mais. E as crianças estavam brincando numa outra atividade que teve, num outro evento que teve, e de dia mesmo elas ali correndo pelo pasto, indo para um lado, indo para o outro, ali brincando ali no lugar onde não tinha casa, não tinham nada, e quando de repente elas escutaram um assobio muito forte, seguido de risada, sabe, seguido de tipo assim, uma coisa meio gritos com risadas, com, sabe, algo do tipo. E quando as crianças olharam para trás, elas viram o que elas chamaram de um menininho, sabe? Só que um menininho muito magro, sabe? E forte, fortinho, parrudinho, pelo que elas falaram assim, em cima de um bicho. Que elas também não conseguiram explicar que bicho que era, mas estava em cima de um bicho grande, correndo e gritando, sabe? E numa loucurona, assim. E as crianças se assustaram muito, seja lá com o que for, né? Parece muito um curupira, parece muito aí também um caipora, algo do tipo, essas lendas mais conhecidas aí do nosso folclore. E elas viram esse menininho correndo, gritando ali e indo embora no pasto em cima desse bicho. E elas se assustaram pra caramba. E aí eu lembro que eu tava lá, eu tava pegando um pastel com esses amigos que eu fiz ali na época ali, e eles estavam contando, zoando as crianças, né? E aí, vai ficar desobedecendo o pai, a mãe, vai lá brincar no meio do pasto? Vai lá que vocês vão ver, o menininho do pasto aí vai pegar vocês, né? Então, tipo assim, eu lembro de conversar com essas crianças e perguntar para as crianças, né? Mas como que era esse menininho? Daí a criança é muito lúdico, né? Começa a falar, um menininho assim, que ele parecia o fulano do filme, o fulano do desenho, sabe? Começava a falar assim, mas o que eu consegui entender que essas crianças viram é que realmente era alguma coisa que parecia muito menino por estrutura, né? Tipo, era pequeno, tinha o corpo de uma criança, assim, se eu posso dizer. Tava pelado, sabe? Então dava pra ver que ele não usava roupa nem nada assim, sabe? Tava em cima do bicho. Esse bicho aí eu não conseguia entender o que era, se era algum dos animais típicos que tem ali na região ou não, ou se era um cachorro, alguma coisa mais doméstica, algo do tipo. E o moleque tava, igual elas estavam brincando, esse moleque tava brincando também. E aí tinha algumas marcas, elas descreveram, né? Elas falaram pra mim, tio, a pele dele era desenhado, então esse desenhado eu não sei se eram marcas de pintura, se era uma coisa meio indígena também, uma coisa meio de tribo, né? Uma coisa meio de marcação ali que algumas culturas fazem, né? Ou se simplesmente poderiam só ser marcas mesmo de uma criança que estava brincando e que se sujou e caiu no barro, algo do tipo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. É só o primeiro vídeo aí que eu vou fazer de uma sequência de vídeos de festas juninas e de tudo que está ao entorno das festas juninas. Se você ainda não é inscrito, reforço o convite, se inscreva aqui no Sem Tempo, ajude esse canal a crescer. Considere ser um membro, os membros têm acesso exclusivo a alguns vídeos especiais, tem acesso exclusivo a um grupo lá que é o Conselho aqui do Sem Tempo, na nossa área secreta, onde a gente tá sempre mais próximo, trocando uma ideia, conversando, as pessoas estão me dando sugestões e a gente tá lá se ajudando, né? Quer dizer, vocês estão me ajudando e tal. E é isso, e vai me ajudar logo logo melhorar a qualidade dos vídeos aqui, logo logo ter um editor, poder fazer mais vídeos para vocês. Se você não puder ser um membro, hype esse vídeo, curte esse vídeo, deixa um comentário legal, deixa lá sugestões. Se você tem um bom relato, me envia. Se você perdeu um dos últimos vídeos, eles estão aparecendo aqui. Tem vídeos muito legais que eu fiz recentemente para vocês assistirem aqui. E é isso, até a próxima.